Muito bem. Esse é o programa Vitória em Cristo. Estamos aqui falando de família. Família que é o grande e maior projeto de Deus, supremo projeto de Deus. E eu me faço acompanhado do presbítero José Serra, que é um ícone na família. O presbítero José Serra disse para mim uma coisa. Nós estamos falando aqui sobre o casamento de Caná da Galileia. E acabou o vinho, logo alguém tinha que se preocupar em trabalhar o retorno desse vinho ou a provisão desse vinho. O senhor, o que é que me diz como chefe de família? Qual o papel de um chefe de família nessa hora? Justamente, pastor, enfatizando a vinda de Jesus, né, no casamento, a gente ter o conhecimento do princípio bíblico colocado no casamento, a gente passa a ter aquela ciência de que o homem é o cabeça do lar. Assim, né, como Cristo é o cabeça da igreja. E é ele quem tem que providenciar, porque o homem é o provedor do lar. Sendo o provedor do lar, não é só prover o alimento, não é só prover as vestiduras, mas ele é o provedor da paz, ele é o provedor do amor, ele é o provedor do diálogo e principalmente, que é a parte primordial, ele é quem tem que buscar o Senhor Jesus e trazer para a sua família. É ele que tem que buscar. Às vezes as pessoas, elas castigam muito Eva, né? Porque Eva, ela foi tentada, caiu na tentação e levou o fruto do conhecimento do bem e do mal para o nosso irmão Adão. Todavia, a Bíblia diz que Deus não falava com a mulher, falava com o homem. E Eva não foi tentada uma vez e já caiu na tentação. Eva foi tentada por longos anos para poder cair na tentação. E aonde que estava Adão para proteger Eva no momento em que ela estava sendo tentada? Corretamente. É um texto que eu frisei muito, né, em uma pregação que eu estive em Angola, lá na igreja wesleyana, e justamente questionaram isso. Onde estava Adão? A Bíblia diz que Adão estava do lado de Eva. Adão não estava longe, ele não estava distante dela, ele estava junto dela. Aí eu pego esse texto para dizer o seguinte, que muitas vezes acontecem as coisas no lar e o marido se cala. Ele se exime, tá, da obrigação. Deixa para que a mulher tome atitude, para que a mulher tome uma ação. E aí onde está o erro? Ou algumas vezes ele poderia falar um pouco mais, né, buscar a solução e não vai. Se cala, se fecha, se exime. E foi isso que Adão fez. Por isso que Eva, e ele acabou comendo junto com ela, né? Que ela olhou, desejou, tomou, comeu e deu a ele. Dessa forma. Então, presbítero José Serra, o senhor entende que o chefe de família, ele não é só aquele que ele vai trabalhar para prover o alimento para a família. Ele também pode se preocupar em prover a paz do lar, né? Esse é o fator principal. Na minha casa eu converso muito com meus dois meninos, embora o Guilherme já tenha 26 anos, é um homem, mas para mim ele é um menino. E eu sempre digo para ele, filho, Davi, quando ele passou o trono para Abraão, já há algum tempo Abraão estava governando, mas quando Davi sentiu sua morte, Davi chamou Abraão e disse, Abraão, meu Salomão. filho. Ele queria deixar algo para o filho, mas ele deixou o quê? Abraão, ouça o Senhor seu Deus, cumpra os seus mandamentos, para que vá bem tu e tua descendência e não falte rei no trono de Israel. E é isso que nós devemos fazer para com a nossa família, para com nossos filhos. Prover sempre, mesmo que já cresçam, que já vão para a sua vida, mas é sempre estar aconselhando e sempre buscando a paz, o amor e a presença de Deus na família. Maravilha, é isso aí. Até porque o filho, muitas das vezes, ele se espelha no pai, né, no chefe da família. Então, queridos, eu quero deixar para vocês aqui um versículo no livro do Gênesis, no capítulo de número 1, versículo 16, que diz assim, e fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Logo, o luminar maior é o sol, que representa o homem, a lua representa a mulher, e as estrelas, que representam os filhos, que está ali do lado da lua, que é a mãe. E o pai sempre tem que sair para prover a sustentação para a casa, né? E o que nós vemos hoje é muitos homens de braços cruzados, e por isso muitas mulheres não estão frustradas, não querem casar,
porque encontram um comodismo muito grande da parte do homem. E elas não querem se submeter a esse comodismo. Elas preferem, se tem que lutar, lutar sozinhas. Corretamente. Com essa evolução feminina, né, com a globalização, os homens se acomodaram. Que as mulheres buscaram um espaço na sociedade, um espaço na área do trabalho, na área da educação, em várias áreas. Só que, ao invés dos homens acompanhá-la, eles recuaram e jogaram a responsabilidade para elas que não deveria, porque a responsabilidade é do homem, que Deus nunca disse que seria da mulher. Para Deus é do homem, e o homem tem que aprender isso. E através dos princípios bíblicos, a gente temos base de sempre estar passando para os nossos irmãos lá angolanos, existem alguns portugueses também que estão lá conosco, que os princípios bíblicos de Deus dá ao homem essa condição e quer que o homem assuma isso. Presbítero José Serra, o nosso programa está encerrando. Eu quero perguntar para o senhor, hoje, na sua visão, o que mais causa transtorno em um casamento? A falta de diálogo e a falta de o homem olhar a mulher e a mulher olhar o homem e vê-los como Cristo vê. Isso é o que está tendo falta. Por isso, o salmista Davi, nos Salmos de número 116, no seu verso de número 1, ele diz assim: amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porquanto invocá-lo-ei enquanto viver. Davi disse que amava a Deus só porque Deus ouviu a sua voz e a sua súplica, portanto ele haveria de invocá-lo enquanto vivesse. O diálogo de Davi com Deus fez com que ele amasse a Deus, porque Deus ouviu a voz dele. Em meio a milhares e milhares de vozes, ele diz: Deus ouviu a minha. Então, muitas das vezes a mulher ouve o amigo na escola, ouve a amiga, ouve tantas pessoas por aí afora. Mas o que mais ela quer ouvir é a voz do esposo. E muitas das vezes o esposo se fecha, não conversa com ela e acaba trazendo ruptura no casamento. De igual modo, a mulher também se fecha para conversar com o marido. Ela conversa com todo mundo, menos com o marido. E eu costumo entender e dizer que muitas das vezes a mulher ou o marido não quer que um resolva o problema do outro, só quer que ele pare para ouvir ela e que ela pare para ouvir ele. Então, isso já vai trazer uma grande resolução nos problemas, quando um para ouvir o outro. Corretamente. E nós vemos que, muitas vezes, a discussão entre os casais, por quê? A versão dela não é a certa, a versão dele não é a certa. Tem uma terceira, que é a da palavra de Deus, que não consegue entrar para solucionar o problema. Muito bem, muito bem. Esse é o programa Vitória em Cristo. Quero convidar você a estar nas nossas reuniões, Avenida Antônio Veronese, número 730, na Vila Fátima. Toda terça, quinta e domingo. Terças e quinta, das 19h30 às 21h30, e aos domingos, das 19h às 21h, ok? Quero convidar você. Esse programa ele tem 3 partes, 3 blocos. Assista. Deus ele vai falar profundamente no teu coração. Presbítero José Serra, meu muito obrigado. Deus te abençoe, o senhor e a sua casa. Amém, eu agradeço e estamos à disposição, pastor? Pode contar comigo. Além de pastor, é meu grande amigo, E que o Senhor Deus nos abençoe este programa, abençoe esta emissora, que a graça de Deus Pai esteja sempre aqui. Sobre a vida do Nazi, dos nossos irmãos da produção, Paulinho, Jairo, Deus abençoe. Um forte abraço a todos os nossos irmãos. A paz do Senhor.